E aí, rapaziada, boa tarde. Tava dando umas olhadas no Bitcoin aqui. Ontem e hoje o Bitcoin tá bom pra cacete, mano. Tá legalzinho de operar, assim, por ser final de semana, sabe? Peguei duas operações ontem. Se eu lembrar aqui, eu mostro pra vocês. Mas não é esse o intuito do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês um modelo de entrada e vou mostrar o raciocínio. Tá numa hora, não sei por que eu deixei isso aqui. Tá numa hora. Eu vou mostrar pra vocês o raciocínio que eu tenho antes de entrar num trade, né? O que acontece? A gente tinha um swing fraco aqui, ó, né? E ele foi capturado. E ele tá fazendo essa retração, falta 9 dias. Porém, ainda ele tá trabalhando abaixo disso aqui. Então isso aqui ele pode virar um bloco no mensal. Beleza? Então assim, daqui eu não extraí muita informação. Mas aqui, o que acontece? No semanal, ele fez essa criação desse FVG, ele trabalhou em cima desse bloco aqui, ó, tá vendo? E tá rejeitando, correto? Só que assim, se isso aqui é um range externo, tudo que ele criar aqui vai ser liquidez interna. Então assim, na minha cabeça faz sentido ele procurar uma região premium para negociar, que seria dentro desse FVG, entendeu? Então assim, ele tem espaço para estar subindo, mas isso aqui está muito distante. Só lembrando, vai percebendo que a gente está construindo uma narrativa, entendeu? Eu não estou falando que eu vou esperar esse gráfico chegar aqui para me poder operar. Vai prestando atenção. Estou construindo uma narrativa. E assim, eu não tenho roteiro, eu não tenho porra nenhuma. Eu estou falando o que vem na cabeça. Então vamos lá. Eu tenho um breaker, né? Em cima de um FVG. Isso aqui é um Unicorn Model. Então assim, era possível essa venda aqui no semanal. No diário, o que eu tinha? A mesma coisa, ó. Eu tenho um breaker e tenho, né, um FVG em cima. Deixa eu ver se fica em cima. Acho que não vai ficar. Não. Então assim, não tem um unicórnio model aqui. Só tem esse breaker e tem esse FVG. Esse FVG no total ele respeitou aqui. Ele fechou abaixo, tá? E voltando no diário vai ficando mais interessante, porque aqui eu consigo diminuir meu range de negociação, né? Mas eu tô entendendo assim mais ou menos o que esse gráfico ele tá subindo, ele tem uma zona, né, de premium aqui em cima que é interessante, ele pode para ele buscar, mas isso aqui tipo assim tá longe pra cacete, não é nada, tá muito tudo muito longe. Eu tava olhando o gráfico de 3 meses no Euro USD, a coisa mais linda. E aí, aqui o que acontece, ó? A gente tem esse bloco que está segurando esses preços aqui abaixo, né? A mesma coisa, 4 horas. O que eu tô vendo aqui no 4 horas? Vou pegar isso aqui, ó. O que eu tenho aqui no 4 horas, ó? Os meus pontos de interesse, que seria esse breaker aqui e essa liquidez, né, que já criou a liquidez mais ou menos que é alinhada aqui, e essa liquidez aqui é como imã do preço, entendeu? Então assim, eu acredito que ele venha buscar esse, pelo menos esse 50% desse range aqui antes de querer cair novamente, se ele for cair. Eu só estou construindo uma narrativa. E aí quando eu vou abaixando o time frame, eu vou vendo o que eu vou executar. Por exemplo, essa vela, ela capturou esses swings aqui, certo? Ele era até um swing que ele tinha o que? Uma baixa e uma alta, entendeu?
Mas o que aconteceu? Falhou, não deu continuidade em subir, né? E aí ele foi o que? Capturado. Então o que acontece? Se eu jogar nos 5 minutos, isso aqui vai ser um double purge de liquidez. O que é um double purge de liquidez? O mercado, ele vem aqui, ó, se você observar, você tinha, deixa eu pegar direito para não falar besteira. Ó, ele tem expansão e ele está tendo acumulação. Então ele tinha aqui, ó, essa liquidez aqui embaixo, esse preço aqui embaixo, onde esse pavio aqui fez, né, essa captura de liquidez, mas antes ele tinha esse swing aqui em cima. Entendeu? Ó, tá vendo? Ele captura, volta, capturou o topinho, foi lá e capturou. Então assim, aqui a gente tem um double purge de liquidez, porque ele tirou as pessoas que venderam aqui nesse movimento, acreditando na continuidade da queda, e foi lá e retirou os compradores daqui que, né, acreditou nessa continuidade de alta. Então assim, ele desarmou os dois lados. E aí quando ele desarmou os dois lados, ele fez a impulsão e fez o que? Os seeds. E aqui ele está fazendo a acumulação em cima do unicórnio model. Entendeu? Aonde a próxima vela, se ela não abriu, ela tá para abrir. Abriu agora. Cadê meu bagulho, mano? Então assim, ó, o que acontece, ó? Mais uma vez, retirou as pessoas que venderam cedo, casralhos. Retirou esses topos alinhados das pessoas que venderam cedo, né? Provavelmente venha retirar isso aqui. Aqui você poderia deixar uma ordem pendurada. Entendeu? Porque a gente tem todas essas liquidez aqui em cima de uma faixa externa que ele pode vir buscar. Então aqui, ó, se eu dar mais de 2 vezes o seu risco, tá tudo certo. Se você quiser, em vez de você ter só isso, eu prefiro assim, trabalhar, vamos dizer assim, com alvo mais técnico. Tem que ficar esperto para ver se ele não faz SMT aqui, tá? Né? Por exemplo, ó, de um tirar o fundo e o outro não tirar. Cadê? Deixa eu ver uma coisa. Mas nenhum tirou o fundo, tirou? Não, tá tudo intacto aí. Esse swing aqui, ó. Eu nem tô vendo se o tempo que tá o vídeo. Aliás, esse swing já foi tirado. Nossa, tá virando uma nojeira esse gráfico, mano. 300 milhões de informação. Não opera assim, viu, rapaziada? É só por causa do vídeo, eu tô esquecendo de apagar. Então assim, ó, a gente tem esse swing aqui, né? Dentro dessa lacuna e dentro desse breaker. Deixa eu ver o total. Nenhum tá vindo preencher a lacuna. Então assim, não faça nada. Porque o mercado não pode ter uma reversão sem um PDA, mano. Apesar de ele já ter encostado aqui no breaker, não é o suficiente. E também se foi, foda-se, fica de fora, não tem problema. Não precisa clicar em todas. Entendeu? Clica na. Vai na boa, vai na consciência. Quando você ganhar, você vai ganhar bastante. Na hora que não der tão certo, porque tem 1 milhão de trade que não vai dar certo, você perde pouquinho. Entendeu? Porque tipo assim, eu peguei esses seeds aqui, né? Vou deixar meu stop aqui. Ridículo fazer um bagulho desse, não tem nada a ver. Vou deixar meu stop aqui, olha o tamanho disso aqui, mano. Tipo, na minha cabeça fica muito grande. Entendeu? Eu vou sempre preferir fazer isso. E esperar esse gráfico retornar aqui e eu negociar ele aqui. E aí sim acreditar que ele venha retirar esse topo aqui. Aqui tá no total, mas
O Bitcoin é praticamente a mesma movimentação, entendeu? Então assim, minha ordem estaria aqui, ó. Meu stop pode ficar um pouco abaixo desse bloquinho ou lá. Se aqui dá meus 2 vezes meu risco, né? Eu já deixaria meu stop ali. Aqui dá 2 vezes meu risco? Dá. Qual que é a probabilidade desse gráfico chegar lá? Grande. Por quê? A gente está vindo de um range externo, uma criação de liquidez interna, uma captura de liquidez e uma expansão. Entendeu? Um FVG, isso aqui é modelo 2023. Uma FVG e marcha. Entendeu? Então assim, falamos de bastante coisa aqui, ó. Para de dar entrada merda, sempre tenta, né, um unicórnio model, alguma coisa parecida, né, e tenha paciência, espera as capturas de liquidez, entendeu? Espera os seus tempos gráficos alinharem. Por exemplo, assim, um 4 horas com 1 hora. O que aconteceu aqui no 4 horas? Ó, ele tem a porcaria de um candle interno, onde ele foi lá e capturou a mínima. Tá vendo? Ó? Ele capturou essa mínima e essa mínima aqui, ó. O paviozinho tá bem aqui, ó. Bem aqui, ó. O paviozinho dele, ó. Então assim, ele tende a vir pelo menos tentar fazer os seeds aqui. Certo? E ó, falha de oscilação. Ainda aqui ainda tem uma, né, é uma oscilação forte. Mas aqui não. Aqui certeza que vai descer, vai dançar, entendeu? Aliás, nenhuma das duas renovou o fundo aqui, né? No caso. Tipo, subiu, desceu, renovou. Aí sim ele vira uma máxima forte. Entendeu? Então assim, trade alinhado. Tudo alinhadinho. Ó, uma coisa interessante. Ele tem uma alta, ele tem uma baixa e ele tem uma alta, né? O candlezinho que fecha aqui. Esse aqui vira ponto de interesse de liquidez, tá vendo? Que ele vai gerando, ó. Ele gerou mais um swingzinho. Tá vendo? Gerou mais um swingzinho. Entendeu? Então assim, se isso aqui ele tivesse descido, feito um pavio aqui, gerado swing, na hora que ele fez os seeds aqui eu compraria, né? Mas dessa forma aqui não. A melhor compra sua é esse limite aqui, né? Mas, sei lá, se ele tivesse feito essa captura de liquidez aqui, feito os seeds, válido, pode comprar, né? Observa se tem um SMT num curto prazo, né? Que já fez uma puta alta, barra de alta aqui, ó, essa barra tá falhando. Então assim, estamos dentro de uma acumulação, 43 minutos ainda para essa vela aqui do 1 hora fechar. Deixa eu mudar a cor dessa porra aí. Vou colocar mais claro para ver se vocês enxergam. É não, 1 hora, 43 minutos. Esse SMT aqui não tem nada a ver com que está configurado pro Shao. Fechou, rapaziada? Ó, se pá, vai ter um tradezão aqui no euro. Eu tava fazendo outro vídeo, aí parei no meio do caminho. Mas ele tem SMT aqui, ó. É aqui? Deixa eu dar uma olhada, mano. É aqui, é aqui. É isso, ó, tá vendo? 1h55, dia 19/6. 19/6, 1h55. Deixa eu ver o que eu tô fazendo, meu Deus. Eu tenho outro monitor aqui e tô olhando. Vou colocar no tempo gráfico maior também, né? Caralho. O que acontece, rapaziada?
fez uma captura de liquidez, é que eu mudei o fundo do gráfico, por isso que eu não tava achando. Aqui é o SMT dele, ó. Ele fez essa captura de liquidez com um bloco no 4 horas. Isso vira muito forte, muito forte. Tá vendo? Ó? O bloco captura a liquidez e aí o outro candle vem, ó, e fecha em cima dele. Tá vendo? Então assim, ele já capturou a liquidez aqui com o bloco. Isso aqui vira muito forte. Então assim, ó, o que, que a gente espera? Que ele tem esse range aqui, ó. Desse range que ele tá fazendo, ele venha buscar o desconto. Talvez marca só corpo, rapaziada. Deixa eu só ver uma coisa. Corpo, depois eu vou fazer pavio. Porque a liquidez está aqui. Deixa eu só ver uma coisa. A estrutura de 15 minutos. Tem um micro PDA aqui, ó. Um micro FBG aqui. Mas ele tem esse equilíbrio do preço. O que é esse equilíbrio do preço? Reequilíbrio do preço. Se vocês olharem esse candle, ele tem uma alta, uma baixa e ele fecha, tá vendo? Alta, baixa e fecha. O outro candle vai lá e puff, sobe. Então isso aqui, ó, ele vira um rebalanceamento do preço. Isso aqui ele vira um rebalanceamento do preço. Ele pode servir como seu ponto de interesse. Às vezes ele não volte aqui no breakaway aqui, no breakaway não, no FVG aqui. Isso aqui vira um breakaway. Entendeu? Pode ser que ele segure aqui da mesma forma que ele segurou aqui, tá vendo? Que ele teve essa alta a partir desse momento aqui, ó. Entendeu, rapaziada? Então assim, ó, é uma reversão total desse movimento? Eu não acredito. Ainda não, mas ó, o que a gente tem mais aqui, ó? Market Maker Model, bem alinhadinho, ó, bem construidinho. Entendeu? E se vocês pegarem um range legal aqui, ó, vocês vão ver o que, ó, que essa liquidez aqui, ó, quer ver? Ó, ela faz sentido pra gente, entendeu? Porque assim, se o gráfico tende a negociar mais em alta para depois ir buscar, assim, ele tá negociando, né? Imaginando que isso aqui seja uma tendência. É uma lateralidade, assim, mas sei lá. Olha, tem topo, tem fundo, topo, fundo, topo, fundo, aí foi lá, quebrou. Não chegou a renovar o fundo, tá meio que empatado. Porque o fundo dele no 4 horas tá aqui, ó, de candle, né, corpo. E o outro tá aqui, se ele tivesse renovado seria melhor. Quando ele renova, ele faz esse BOS, aí você vai fazer o que? De externo para interno. Então isso aqui vira tudo liquidez interna. Eu não vou. Mas assim, rapaziada, eu também burrinho pra caralho. Não liga não. É igual eu tô falando, não tem um script, não tem um roteiro, mano. É só o que vem na cabeça. Às vezes a cabeça confunde. Aqui tem SMT, porra. Aqui esse fundo ele renovou, ó. Eu só não sei se ele renovou com corpo. Que eu mandei pro César aí. Deixa eu ver uma coisa, mano. GBP USD, Euro USD. Ó, esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui no GBP USD, ó, marca ali embaixo, ó. Segunda-feira, 30/3/2026, 9 horas. Ele está intacto no GBP USD no 4 horas. Ele não foi retirado. E aí ele teve aquela expansão do 4 horas. Marcaram aqui, ó. Cadê?
13, 3, 26, 13 horas, foi isso que eu falei? É. Não, cara, é esse aqui. Deixa eu olhar na outra tela. Isso. É esse aqui, ó. Exatamente esse fundo aqui, ó. 30, 3, 26, 9 horas. 30, 3, 26, 9 horas. Aqui, ó. Aqui, ó. 33. Essa porra, mano. Aqui fica no 4 horas e qualquer movimentação, tá vendo? Mas é isso aí, ó. 33, 9 horas. Certo? Então assim, ó, vocês conseguem ver que ele tá intacto aqui, ó. E aí, além do SMT, ele teve o que? Quebra de estrutura, né? Ó, tava entregando para baixo, começou a entregar na alta, entendeu? Deixou desbalanço, falhou, fechou dentro. Qual que é seu bias? Alta, pelo menos em 4 horas, entendeu? Ele capturou a máxima aqui, mas deixou a máxima intacta. Então é aquilo. Quero negociar na compra. O que eu vou fazer? Eu vou buscar minha negociação aqui abaixo. No 4 horas você tem o que? Tem esse bloco que não foi mitigado, é só o pavio aqui, mas tem um corpo que não foi mitigado. Vou colocar aqui, ó. Tem que salvar um por 4 horas. É assim que faz, rapaziada. Quando você quiser salvar um PDE, um PDA, 4 horas. Você salva dessa maneira aqui, ó. Aí toda vez que você precisa trocar a linha, porra. Fui mudar o fundo do gráfico. Desculpa aí o. Aí você coloca aqui a salvar como OB4. Substituir. Toda vez que você precisar de uma linha, por exemplo, assim, um AB aqui, quero marcar aqui esse AB aqui, vamos saber aqui, identificar ele. Você vem aqui, você clica com o direito, ele sempre vai estar aqui, ó. OB é 1 hora, cadê o OB do 4 horas? Aqui, ó, ele aqui, ó. Aí ele já vai marcar lá pra você do jeito que você quer. Entendeu? Então assim, espera essa retração, espera ele tirar embaixo, espera ele vir num PDA. Eu tenho o restinho do FVG aqui ainda, né? E assim, ele criar nessa liquidez aqui embaixo, quando ele retirar você vai ter muito mais clareza. E aí você opera até as máximas. Igual eu disse, tudo que ele criou aqui, ó, tudo que ele está criando aqui é liquidez o que? Desse rangezinho aqui, ó. Vou dar uma abertura, deixa eu apagar um pouco aqui. Tudo que ele criar aqui, continuar descendo, é liquidez interna. Então até pode estar fazendo a estrutura de market maker model aqui, ó. Entendeu? Se ele tiver mais uma fase de acumulação aqui, sei lá, reverter algum desses PDA aqui, lindo. Mas tá vendo? Ele acumulando antes do ponto de interesse, isso é muito legal, né? Isso é muito legal. A gente tinha um unicórnio model aqui no 15 minutos, tá vendo? O breaker com a FVG, ó. Expansão legal, até as máximas aqui. E é isso, rapaziada. Acho que eu consegui falar do modelo de entrada para vocês. Falei um pouco aí do pensamento de como a gente gostaria de operar. Deixa eu dar uma olhada aqui no Bitcoin. Aqui. Falta meia hora para fechar o candle de 1 hora. Então assim, rapaziada, o que a gente teve aqui? Expansão com expansão,
seeds, reversão, beleza? Foi a formação desse pavio aqui, ó, dessa vela. Essa vela trabalhou abaixo, ó, o primeiro momento que ela fechou acima disso aqui, ó, que ela criou um bloco nessa vela aqui, ó, foi agora, entendeu? Só que assim, não tem desbalanço, não tem nada, então você está sujeito a isso aqui, ó, você está dentro disso aqui. Então assim, se você for uma pessoa inteligente, você vai considerar que seus seeds aí não é válido, a criação desse bloco aí não é válido. Por quê? Porque você está dentro de uma acumulação, entendeu? Você não vai cair nessa armadilha, você vai precisar que ele retire primeiro um lado, pelo menos um lado. Eu gosto quando ele faz aquele double purge de liquidez, porque aí o movimento vem estourando, mano. Entendeu? E é isso, rapaziada. Expansão com expansão, criação do pavio, reversão, seeds. Você tem alvos mais acima, você tem uma narrativa. É tudo subjetivo, rapaziada. Mas você tentando alinhar essa narrativa, preço e tempo, não esquece, rapaziada, tempo, kill zones. Você precisa estar alinhado nas kill zones. Cadê meu kill zone? Ah, esqueci. Eu preciso fazer uma aula aqui do alinhamento dessas kill zones aqui. Deixar mais claro. Eu nem opero todas essas sessões não, rapaziada. É London e Nova York. E às vezes Ásia, depende do que acontecer de dia, Ásia é legalzinho. Do horário de Nova York. Então assim, rapaziada, ó. O que aconteceu, tá vendo? Ele capturou Nova York, capturou Londres, ó, tá vendo? Tirou até o fundo do vácuo aqui alinhado. E teve a expansão. Então assim, tem tudo pra retirar aqui em cima. Vai vir retirar essa liquidez aqui. O que você precisa? De um gatilho de entrada bom, que até agora não veio. Pelo menos nos 5 minutos não. Entendeu? Acreditando que isso aqui é a formação do pavio, esse swing aqui, eu não consigo comprar com esse negócio aqui aberto, mano. Mesmo ele tendo isso aqui, mesmo, eu vou sempre esperar ele voltar aqui, ó. Ah, mas não sei o que. Ah, vou fazer o que? Foda-se, mano. Nem tá pagando 2 vezes meu risco aqui. Que é chão, tá? Ainda mais nesses dias aqui. Só sempre dá aquelas estouradas. Mas assim, é chão até chegar aqui. Então eu gostaria muito. Quanto mais fácil ele tiver, mano, melhor. O que eu posso usar aqui, rapaziada, como gatilho de entrada? Além né, do unicórnio, eu posso usar um desvio padrão. Nesse candle que nessa entrega que manipulou aqui. Até onde? Até entre 2 e 2,5 são as que o ICT chama de frutos fáceis, né? 4 e 5 aqui já são tipo assim, tendências bem mais agudas mesmo, tendência mesmo, bagulho aqueles tiros. Então o que eu vou procurar acima do 2 aqui, ó, do 2, entre o 2 e 2,5? Pontos de liquidez, para ver se eu tenho, né, o que, assim, alguma coisa que case com a minha ideia, certo? Eu não gostaria dessa, eu já tô fazendo cagada aqui, falando errado pra vocês. Não é essa manipulação, é essa daqui, ó. Perdão. É essa manipulação aqui, ó.
Então, se vocês verem, ó, no 2,5 aqui, ó, eu tenho o topinho de nada, no vácuo, né? Ficou no vácuo o topo aqui. Mas é um belo alvo, é uma antiga alta, entendeu? Então assim, tudo que ele criou aqui pode ter sido liquidez, pode não, é liquidez interna. Nesse caso, nesse time frame, rapaziada, um curto período de tempo, entendeu? Porque a tendência do Bitcoin é de queda. A gente só tá operando a favor, né? Eu tô operando a favor do que eu acredito, que ele vai começar a negociar para baixo a partir do momento que ele tiver um desconto. Entendeu? É dessa maneira que eu vou construindo a minha narrativa. Entendeu? Eu tenho uma narrativa, aí eu vou tentar alinhar preço e tempo. Tentar não, o preço e o tempo é inegociável. A narrativa ela vai falhar, eu não. Assim, eu não sou um expert nisso, longe de ser. Mas a maioria das vezes dá certo quando você constrói a narrativa dessa forma. Você vindo de tempos gráficos absurdamente grandes, entendeu? Porque o que vai movimentar o mercado, Smart Money, não tá numa hora, não tá nos 5 minutos. O cara que tá montando a posição mesmo, Smart Money mesmo, é 4 horas, é um dia, entendeu? Mensal, sei lá, é o cara que a longuíssimo prazo. Ele nem consegue montar uma posição nos 5 minutos. Porque os caras é violentamente grande, entendeu? Então assim, na minha cabeça faz todo sentido o cara que movimenta isso aqui querer pagar barato, de alguma forma. Entendeu? E onde que ele vai pagar barato? No desconto do range, né? É que a gente que se precipita. Tipo, de uma forma maior para uma forma menor, aí você vai alinhando tudo fractalmente, por isso que vira um fractal. Entendeu? Que o Zone não. Sem o zoom é terrivelmente feio, né? A linha tá retinha aqui. Deixa eu deixar ela um pouquinho mais torta. Opa. Agora tá torta. Vendo? Capturou, expandiu, mas ele não fez o MSS, não fez os seeds. Mano, água. Falando pra cacete. E, e é isso, rapaziada. Chega. Beleza? Abraço.